Minuto da Soja no ar, Davi. Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Joãozinho, boa tarde a todos. O pessoal fica bravo com a gente quando a gente fala que os preços estão caindo, mas nós temos que relatar a realidade, né? Os preços estão derretendo em Chicago, Vlamir? Primeiro, o pessoal está comentando aqui, João, que o Joãozinho está pronto para a guerra, né, João? Vou. Tá com a camisa camuflada, tá parecendo eu e o capitão do quartel, virou militar aí o programa, hein? Vlamir, assim, já que você puxou o assunto, um pé de conversa, bom, primeiro que não é, né, camuflado, mas vamos lá. A posição do presidente Bolsonaro, que cumprimentou aos soldados que foram morrer ontem para enfrentar os criminosos que mataram 13 soldados. Você acha que está errado ele cumprimentar? Eu acho que ele está certo. Nós temos uma pessoa em quem eu votei que tem posição, né? Duro é aqueles caras covardes, né? Que ficam ali mimimi. Acho que nós temos que seguir em frente, né, Dom Vlamir? Exatamente, né, João? Esse é a defesa brasileira aí, tem as polícias e tem que dar muito valor para esse pessoal, né? Porque eles estão todo dia em campo aí numa guerra, né? Então tem que valorizar, exatamente isso mesmo, e valorizar bem o pessoal aí, porque o Brasil está começando a andar a passos largos, né, João? A economia vai fluir e a gente precisa não só ter segurança jurídica, como a segurança aí da sociedade aí para poder trabalhar, para sair sem riscos, né, João? E aí, porque é importante que a gente destaque isso, eu entendo disso, de semiótica, por exemplo, né? Fiz um curso disso. Quando os caras, os ativistas de esquerda, põem uma foto dessa do Jair Bolsonaro, eles estão em campanha, estão querendo atiçar, né? Assular as pessoas que estão indecisas. O Bolsonaro está vibrando com as mortes. Não, o Bolsonaro está vibrando com a ação fulminante e efetiva das forças policiais. Agora, o outro lado é contra a polícia. Mas vamos lá, aqui é Tempo e Dinheiro, soja no ar, em destaque, Dom Vlamito. Olha, João, o mercado está caminhando no rumo que a gente imaginou aí nas últimas semanas, né, João? Você viu o Lobinho aí perto, não? Tá aí o Lobinho aí perto da tua casa? Não, uma vez ele apareceu aqui, mas foi muito raro, viu? Apareceu e foi, ele olhou assim, se assustou e foi embora. Não, mas ele tá aí no canavial, né? O Lobinho tá nas canas de São Paulo, né? A cana tá na faixa de R$200 aí a tonelada, então o Lobinho ficou na cana. E se afastou dos portos, né, João? O mercado recuou. Ele está seguindo a lógica, né? Porque a safra americana está avançando rápido essa semana no plantio. O pessoal vai plantar recorde histórico, a maior área de soja dos Estados Unidos da história. É a primeira vez da história que a soja tem maior área que milho. Então esse é um ponto, né, importante e pesa muito. O outro ponto importante que o mercado está vendo é o processo é rápido ali na Ucrânia, né? A Rússia liberou toda a região ali de embarque já do porto de Mariupol. Eles embarcaram 5 navios entre ontem e hoje já lá, navios de grãos, e vai começar a embarcar navios de fertilizantes. Navios privados, não são navios do governo russo, não, são navios de outros países já que estão começando a puxar. Então é sinalizando que o processo e a limpeza das minas, tiraram centenas de minas aí entre o fim da semana até ontem aí do mar de Azov, então limpando a área. Então acaba facilitando a navegação, né, João? Porque o temor das empresas seria bater numa mina dessa e afundar o navio, né? Então isso começou a ser liberado. Essa noite aí estava carregando, hoje está carregando, então sinal de que a situação começa a dar sinais de paz, né, João? Então isso é bom para a economia do mundo, né? Então isso é um fator positivo. E eu estou gostando do Biden, João. Antes eu não gostava muito dele, agora estou gostando dele, né, João? Porque ele está trabalhando para nós, né? Ele está querendo bater na China, a China está engrossando com ele, e a China abrindo os canais aí para nós, né? Provavelmente vai importar mais soja, vai importar mais milho, nossa, porque o Biden, ele esquece que a China é um grande parceiro comercial deles, a relação de comércio entre Estados Unidos e China é muito maior que qualquer outro país, João. Então, ele esquece disso e está batendo nos caras que eles são clientes dos americanos, como os americanos são clientes dos chineses. Então, a relação comercial deles é mais de 500 bilhões de dólares por ano. E o Biden está esquecendo isso, está batendo no chinês lá e
isso vai refletir bem para nós. Essa é uma boa notícia para nós que estamos começando uma colheita de milho. E ainda temos muita soja para vender, né, João? Então, nós estamos numa fase de mercado em queda em Chicago, mas ao mesmo tempo nós temos muita sorte para vender por aqui, por isso que é boa a relação aí com o chinês, para eles levar embora uma parte da soja, né, João? Mas o mercado está mais fraco. Ele segue aí perdendo fôlego e tem tudo aí para perder os $16 aí nos curtos também. O mercado dos 17 já ficou para trás. Melhor momento foi lá no começo de março, que a gente apontou lá aquela vez, na primeira semana de março, que os cavalinhos estavam todos encilhadinhos, o lobinho estava aí, o lobo e mais umas notas estavam aí disponíveis, e agora o mercado perdeu forças, né? Porque o mundo olha lá nos Estados Unidos, plantio andando. O investidor olha em Chicago, a demanda de soja no mercado americano está muito fraca, os chineses não têm atuado muito por lá. E acaba, como grande parte dos negócios lá em Chicago, eles olham para o umbigo deles mesmos, então ele acaba sendo um fator negativo. E essa briga do Biden com a China acaba também sendo negativo para Chicago. Isso eu acredito que possa trazer um apelo leve e positivo aí no prêmio, aí na sequência, quando tiver demanda, né? Então, no médio prazo, talvez ajude a gente aqui com prêmios melhores, né? Antes de ver exatamente os prêmios, eu queria dar dois destaques. Olha, o pessoal presta atenção na gente, hein? Primeiro prestaram atenção na minha camisa, agora estão dizendo que é o Ezequiel Malvese lá de Santo André, dizendo que o Vladimir Brandalize é um cara moderno, agora com fone sem fio. Olha! Estamos esperando o apoio caro esse negócio aí, Pix, né, João, para investir na tecnologia, né? Porque você vive reclamando do fone aí e tal, você fica no meio da roça aí, daí não funciona direito, não escuta o que a gente fala. Ó, cara, moderno pra caramba. Outra coisa é o seguinte, explica melhor esse negócio do porto de Mariupol. Qual a importância disso para todos nós? Os fertilizantes vão sair por lá? Olha, João, uma parte dos fertilizantes sai dali também, né? Tanto os fertilizantes russos como fertilizantes da Bielorrússia, né? No caso do potássio, né? Que é grande. Ali sai potássio, sai ureia, sai fosfato. É um porto importante de carregamento e de embarque, né, João? E também sai bastante grão ali, sai o óleo de girassol, sai o trigo dali, sai milho, além do porto de Odessa, que é outro porto importante para a Ucrânia, que ainda está no domínio ucraniano e provavelmente vai ficar, que seria a última saída no caso da Ucrânia. Então, é hora de fazer um acerto lá e pregar pela paz, porque essa parte de Donbás, ali onde está o porto de Mariupol, onde está Donetsk, Lugansk, hoje ela está totalmente tomada pelos russos, e a população que está ali é russa, né, João? Então é essa a questão. Então, agora é paz na terra dos ucranianos e vamos trabalhar, né? Porque o plantio na Ucrânia, essa semana o produtor está no campo, João, está plantando a todo vapor aí para tentar recuperar atraso, para não deixar mais de metade das lavouras sem plantar. Então, o plantio corre atrasado um pouco, mas também acredito que não vai cair abaixo de 50% a safra não, porque o pessoal está correndo contra o tempo, e as notícias de hoje pela manhã é que a própria Rússia aponta que nos próximos dias vai começar a encaminhar ureia ali para a Ucrânia. Então, é sinal de que estão se acertando aos paralelos, né? Aqui a gente vê as notícias todas atravessadas, né? Aparentemente lá dentro a crise já não é tão grande. Ah, bom, você botou a pau aí, né? As notícias aqui são atravessadas. Mas podemos dar em manchete que os portos lá do Mar Negro estão sendo liberados? Podemos dizer isso? Ou seja, podemos esperar mais fertilizantes? No Mar Negro ali o porto de Odessa, né, João, que é mais da parte leste ali da Ucrânia, esse também começou a ser liberado. Ainda tem minas ali no Mar Negro que estão sendo retiradas agora, hoje até o final de semana. E o porto de Mariupol, que fica no Mar de Azov, ali na parte mais acima, esse já foi liberado ontem e já carregou 5 navios. Agora vai começar a ter fluxo. O pessoal da Marinha Russa está fazendo fiscalização no mar, ali se tem alguma mina ainda que sobrou, e está liberando o espaço. A Marinha da Rússia está fazendo a vistoria nos locais, passando nos caminhos onde que vão navegar os navios, porque não é questão só dos fertilizantes que a gente depende, né, João? É que
grande parte do alimento que vai para o norte da África, para os países africanos, para a parte da Ásia, países mais pobres, como o trigo e milho que sai ali da região, que é a região de Donbás, ali, o pessoal está carregando trigo e milho de Donbás mesmo, ali da região de exportadores daquela região. É milho que já estava programado, é trigo que está indo para países pobres, João, porque países do norte da África, porque a própria ONU está intervindo e negociando com a própria Rússia para facilitar isso, porque muito desses produtos são produtos vendidos pelos ucranianos, vão ser entregues a países pobres, mas que tem subsídio, que tem apoio da própria ONU, né, que o pessoal vai receber comida de graça ali, né, porque tem muita gente ainda que não tem recurso para comprar comida na parte do norte da África e partes ali da Ásia, né, João? Então, precisa sair esses alimentos para a população não passar fome, né? O grande temor aí, o próprio Putin está apontando essa semana lá, nas reuniões que teve ontem, pelo menos, ele apontou que o mundo não está passando fome por causa da Rússia, porque o que está causando problema de embarcar produto é um embargo, né? Um embargo frente à Rússia, porque os carregamentos agora, a partir de agora, eles apontam que pode estar tudo liberado, não vai ter problema nenhum, é questão só dos embargos que alguns países estão fazendo e dificultando. Eles alegam que tem navios que não podem atracar, que não podem ir lá buscar alimentos, porque tem um embargo que daí algumas empresas não estão colocando os navios lá por causa desses embargos aí. Na realidade, não é culpa deles, nem dos ucranianos nem dos russos. São empresas de navegação que não permitem que os navios vão lá, porque são empresas inglesas, empresas americanas, empresas que criaram os embargos aí contra a Rússia, principalmente. Daí o navio não pode ir para lá, né? Tá. Tem dois destaques, né? Um é que está na Reuters, né? Uma cena chocante, né? Dizendo que lá na Somália os bebês não estão sobrevivendo por falta que as mães não têm leite, não tem comida para as mães, não tem leite para amamentar. E os bebês estão morrendo, nascem e morrem lá na Somália. É chocante. Nem selecionei para mostrar isso porque, enfim, é muito chocante. A segunda informação é que essas informações privilegiadas desse rapaz humilde, porém sério, chamado Vladimir Brandalize, até parece que ele está dando notícia a favor da Rússia, é que ele tem sim informações privilegiadas da Rússia. O seu escritório, a Brandalize Consulting, é um escritório de informações usadas pelo Kremlin, pelo Ministério da Agricultura da Rússia, para ter informações de produção no Brasil através da Brandalize Consulting. E o Brandalize, por outro lado, é casado com uma psicóloga ucraniana, né, filha de ucranianos, casou numa igreja ucraniana, seus funcionários no seu sítio, sua fazendinha lá no Paraná são ucranianos. O coração do Brandalize é ucraniano, mas ele tem informações lógicas e eficazes e factuais da Rússia. Bem diferente da nossa mídia ocidental aqui, que tenta nos confundir. Ô Brandalize, então vamos agora aos preços de hoje, depois que você disse que a safra, a produção americana de soja é maior e está correndo rápido. Como é que estão os preços? Já falamos dos preços lá fora que estão derretendo, está perdendo 25 cents, o bushel lá em Chicago, e aqui no Brasil em reais. Olha, João, o mercado de Porto hoje abriu aí Rio Grande com a Porto disponível 191. Veja que ele pagava 197, 198 aí no começo da semana. Soja de julho, entrega agora junho, julho, e pagamento final de agosto, 195, pagava R$200, João, aí há 2 dias atrás. Então, o mercado perdeu de R$5 a R$6 da saca na semana. E esse ambiente, ele é um ambiente que não mostra sustentabilidade, porque no mercado temos aí acomodação, né, no câmbio, né, a economia brasileira começa a criar fôlego aí para crescer, então, e temos divisas fortes, né, ontem citei os números da soja da importação, o saldo da balança comercial toda semana é positivo, então está entrando muito dólar. O ambiente brasileiro é bom, né, de investimento. Você comentou no início, né, que todo aquele sobra do pessoal do petróleo, né, cada barril produzido sobra $100 para eles investirem mundo afora, e eles querem investir aqui, né, aqui é um dos lugares que é o momento, né. Então isso acaba segurando a soja. Mercado de indústria gaúcha pagando 182 hoje. Indústria de Ponta Grossa, Paraná, não paga mais que 180, ou seja, também recuando os níveis, né, João? E balcão,
mais fraco, né? Hoje 178, ontem pagava 179 no balcão gaúcho. Lembrando que no começo da semana era 183 aí na segunda-feira, né? Já caiu bastante em relação ao começo de semana. Balcão nas demais regiões, todo mundo já falando abaixo de R$175. Centro-Oeste aí abaixo de 170, 165, 168. Mercado se acomodando, João. Ele está vindo para os patamares prováveis aí que vai trabalhar nas próximas semanas, se andar dentro do que está esperado lá nos Estados Unidos, né? Que tudo indica que safra americana vai ser recorde, né, João? Então, plantio americano acelerado, e isso pressiona, né? E todo mundo sabia que eles vão plantar. O produtor não vai deixar de plantar se o mercado está tão favorável, né? Soja 15, 16 dólares o bushel, que é as posições que o mercado está trabalhando agora com indicativo de médio prazo, são cotações históricas, né? Há um ano atrás nós estávamos entre 8 e 9, 9 e pouco dólar. Hoje está acima de 15, já chegou acima de 17. A gente já perdeu o bonde, o melhor momento já foi, agora dificilmente volta. A não ser que haja alguma tragédia pelo caminho, tudo indica que não vai acontecer. Então o mercado ainda tem condição de ter boas cotações, mas pode falar, João. Deixa eu aproveitar. Se você está dizendo que de segunda-feira até hoje a soja perdeu R$5 por saca no Brasil e tem 50 milhões de toneladas a serem vendidas ontem, ainda, quanto os produtores brasileiros já perderam entre segunda-feira e hoje, quarta-feira? 2 dias, R$5 de diferença, vezes 16,6 sacas dá uma tonelada. Quase 4 bilhões de reais, né, João? É um dinheirinho aí que dá para pagar as contas. Então, os produtores brasileiros já perderam 4 bi. 4 bilhões em relação ao... Vamos dizer assim, vamos transformar em relação à sexta-feira com hoje, quarta-feira, né? Fechamento de semana passada com esse meio de semana de hoje, porque ainda hoje estamos no meio do dia. Mas uns 4 bilhões de reais já se perdeu aí nesses 3 dias úteis. Então tá, então não vou fazer a sacanagem de perguntar para o Vladimir Brandaliz se é para vender, se é para segurar. Isso é decisão de cada um. O que a gente fala... cada um faz, né, João? A semana passada ainda tinha condição de fazer hedges melhores, ainda hoje dá para fazer hedge, porque seguindo o plantio no ritmo que está e a China continua jogando pesado aí, no caso, né, próprio indicativo da China de que teria uma demanda menor de óleo, está forçando o óleo para baixo, né? O viés ele baixa, ele continua sendo um viés de baixa ainda, né, João? Porque então, não temos fundamentos positivos no momento. Os fundamentos que nós temos é que o Brasil tem muita soja para vender, o produtor está segurando, se o produtor não vender nada, o mercado sobe, com certeza, mas é provável que vão vender, né? Vai chegar o milho daqui, agora está começando a chegar, vai bater de frente com essa soja parada. A safra americana vai andar e o plantio na semana que vem já vai estar bem evoluído e o mercado vai olhar para isso, né? E o clima americano, aparentemente, por enquanto, não tem indicativo que vai ter uma laninha, alguma perda efetiva, né? Por enquanto não tem nada certo para essa condição que nós tivemos problema aqui, que vai repetir lá. Às vezes acontece, de acontecer uma seca no sul do Brasil e depois acontece um calor extremo ali no meio de julho nos Estados Unidos. Mas ainda não tem nada isso previsto, por isso que o mercado hoje ele tem todos os fatores que estão aparecendo são mais negativos que positivos, então o viés do momento é um viés de baixa, ainda pode cair um pouquinho mais. Ok, então como sempre dissemos aqui, estamos sempre repetindo, hein? Nós não estamos sugerindo para ninguém vender ou comprar, deixar de fazer, nós estamos sugerindo sim, indicando sim, para fazer seguro de preço, né? Porque o seguro morreu de velho, vocês sabem disso. Então tá, você está segurando a soja, não quer vender? Faça uma put, ou seja, faz um seguro de preço, trava o seu preço, porque se continuar descendo, né? Daqui a pouco o Maurício Bellinello vem explicar isso para a gente. Para encerrar a soja, os prêmios continuam altos, porém, né, Vladimir? Os prêmios estão bons, né, João? Se pegar o prêmio disponível, o spot agora aí para o começo de junho, ele está na faixa de $1,50, 150 pontos acima de Chicago. O prêmio de agosto cheio está na faixa de 225, ou seja, $2,25 aí, né, por bushel. Então, cotações muito boas, né, João, de prêmios. E há a possibilidade desses prêmios, eu acredito, que no mercado de Chicago eu estou vendo um viés de baixa nas condições que estão colocados agora, né? Todos os fundamentos são de viés de baixa. No caso dos prêmios, eu acredito que possa ter um viés de leve alta e compensar um pouco essa perda que pode ter lá em Chicago,
porque eu acredito que a China, ao invés de comprar lá nos Estados Unidos, ela vai se posicionar melhor aqui, justamente por causa desse atrito, né, entre o Biden, nesse momento, ele está trabalhando a nosso favor, a nosso favor do milho, a nosso favor da soja, o Biden está trabalhando para nós. Hein? Que o velhinho continue assim. Agora, o farelo continua comportado, né? Outro fator importante aí, João, da soja, é que a questão ali da Rússia e da Ucrânia começando a embarcar trigo lá, pode ver que o trigo está detonando aí, o trigo está caindo forte, porque todo aquele trigo parado que estava na Ucrânia, na Rússia, ele começa a ser embarcado. Então, o mercado do trigo, que ainda está com cotações excepcionais, vai ser um ano excepcional, porque nós estamos com um problema de abastecimento de trigo. Mas aqueles níveis históricos, acima de $12, aí chegou até 13 mais, lá em Chicago, agora ele começa a se perder, e caminhamos aí talvez para trabalhar entre 10 e 11 dólares, que são cotações muito boas para trigo. Mas essa pressão de baixa no trigo também acaba ajudando a forçar um pouco a soja. Você estava falando farelo hoje R$ 2.200 a 2.250, mercado calmo, né? Em função da soja frágil. O farelo é o que tem sustentado um pouquinho mais no mercado internacional. Essa situação da própria China de ter liberado, ter feito esse acordo comercial aí para milho, para amendoim, mas o farelo também está no meio, né? Normalmente eles não compraram farelo brasileiro. Há a possibilidade de a gente mandar alguns navios de farelo também para a China, então isso também nos ajuda a dar um fôlego para o farelo não cair, né? No caso, não recuar a nível que está caindo o grão. No caso do óleo sim, o óleo que andou acima de R$10.000 a tonelada nos bons momentos, agora está nos 9.000, e já se fala em 8.800 aí, talvez até o final de semana. Então o óleo começa a acomodar. Isso é um sinal bom aí para o consumidor brasileiro, né? Que o óleo que andou aí inflação, né? A 11, 12, 13 no supermercado pode cair abaixo de R$10 aí o frasco aí nas próximas semanas, né, João? Então, o consumidor brasileiro pagar um pouco menos para o óleo e também a margarina, que são dois derivados aí do óleo que vai pressionar um pouco para baixo. E deve ajudar também o biodiesel, né? Porque o biodiesel também estava aí perto de R$10 o litro, em função do custo do óleo de soja, que é a maior fonte para a produção de óleo biodiesel, do biodiesel em si. Então, é possível que o biodiesel também tenha queda de valor aí e acabe ajudando aí na formação do custo do diesel, né? Já não é só a limitação do ICMS aí, que está sendo discutida hoje lá em Brasília sobre os combustíveis, mas o biodiesel pode ficar um pouco mais barato aí para a formação do preço do diesel. É um efeito que no grão ele é negativo, mas no global da economia, se a gente olhar friamente, no ponto de vista do Guedes, por exemplo, é um ponto de vista positivo, né? Porque ele ajuda a controlar a inflação.